além de mudar os nomes, para não serem mais encontrados como judeus, para tentar viver em paz, eles criaram tradições para ocultar o seu comportamento, a sua cultura, o que nós chamamos de criptocostumes. Exato. Eles encriptaram muitas tradições judaicas, disfarçadas agora de costumes de cristãos novos, né? De Se tornou cultura brasileira. superstição. Exato. Se tornou cultura brasileira, né? Transformando isso em coisas assim que você fala. Por exemplo, uma tradição dos judeus cristãos novos que fugiam da Inquisição no Brasil. Veja se isso tem na tua família. Porque é uma das formas de você identificar se há essas tradições judaicas na sua família. Veja bem, acender velas em locais ocultos. O cripto-judeu mantinha a tradição de acender velas na sexta-feira ao pôr do sol, que é o início do sábado, marca o sábado, né? Para evitar as suspeitas, muitas vezes eles escondiam as velas em locais como fornos, porões, grutas ou armários. Algumas velas acendiam na segunda-feira à noite, alegando ser uma prática cristã para honrar os santos, mas na verdade eles mantinham essa vela acesa, né, desde a sexta-feira. Shemuel, quantas famílias brasileiras têm essa tradição, né, de acender velas em lugares assim, inesperados? Quantas vezes você já pegou na casa da sua avó, da sua bisavó, da sua tia, velas acesas, né? Inclusive, Shemuel, muitas avós utilizavam essas tradições assim como motivo para honrar todos os santos, mas na verdade mantinham, né, para honrar o recebimento do dia santo, que é o sábado. São práticas judaizantes que foram disfarçadas, né, ao olhar indiscreto dos cristãos velhos que denunciavam esses judeus por heresia e tinham seus bens confiscados e eram levados, né, como esses 16 sobrenomes que foram extraídos dos processos, de parte dos processos dos arquivos que existem na Torre do Tombo. Ou seja, o de não varrer a casa, passando com lixo pelas portas, ou de cobrir os potes de água, né, quando morre alguém próximo ali da casa, o de ter gavetas nas mesas de refeição aonde escondiam, né, algum derivado suíno para caso chegasse alguém estranho na hora das refeições, né? A forma como abatia, como fazia o abate da galinha para consumo, né, de derramar o sangue e de cobrir com areia, né? Alguns benzimentos, Shimon. Alguns benzedores que falavam línguas que as pessoas não entendiam, né? Falavam dialetos, né? Falavam dialetos hebraicos. Quando benzia ali com a arruda, os ramos de alecrim, né? Então, esses e muitos outros costumes, né, que se tornou parte da cultura brasileira, que eram nada mais e nada menos do que práticas judaizantes escondidas aos olhares dos cristãos velhos e também dos inquisidores. E até porque o Brasil contém milhões e milhões de brasileiros que têm suas origens judaicas. São os brasileiros que são descendentes dos cristãos novos, são descendentes dos bineanos sim, e que têm no seu íntimo, que têm na sua emoção, que têm no seu coração aquele senso de dever, aquela necessidade de defender, de rezar, inclusive de discutir em defesa de Israel no seu direito de existir contra os ataques hostis do fundamentalismo e do radicalismo islâmico que ameaça, né, constantemente a existência do Estado de Israel. Então é por isso que milhões e milhões de brasileiros acabam tendo esse ímpeto, né, de defesa, não só de rezar e de orar pela paz de Jerusalém e pela segurança de Israel, mas como também ele sente uma ligação, né? Ele sente uma identificação com as histórias de defesa de Israel de todos os tempos e sofre, né, quando alguma imposição ela
ela vem contra nós. Então nós agradecemos a todos vocês. E aí, as explicações, Shimão, de por que tantos brasileiros se interessam, né, por Israel, é exatamente essa ligação de alma. A alma judaica de todos aqueles que são sobreviventes da Inquisição, que converteu mais de 400 mil judeus ibéricos ao cristianismo. E o Brasil se tornou a última rota de fuga por onde buscaram por liberdade religiosa e de expressão, vindo, né, para cá centenas de milhares de judeus cristãos novos para o Brasil quando descoberto, irmão. Bom, nomes como Santos, Silva, Andrade, Pereira, Oliveira, Correia, Melo, entre muitos outros, são 16 mil sobrenomes comuns no Brasil que remetem a esse povo que veio da Europa, né, fugindo da Inquisição. A cada 4 portugueses que viam, 3 eram cristãos novos, 3 eram brasileiros, né? Os Andrades e por aí vai. Foi registrado e catalogado neste dicionário sefardi de sobrenomes comuns, né, de brasileiros, né, que tem origens judaicas, tem no seu DNA, né, uma origem ligada ao povo de Israel. Veja bem, né, a família Lázaro, a família Leal. No Rio Grande do Sul tem muitos gaúchos, né, que tem o sobrenome Leal. A família Leandro, olha só, a família Leão. Quantos amigos você conhece que tem o sobrenome Leão, né? A família Leão tem origem em Amsterdã, em Curaçao, no Suriname, né? na Alemanha, no Brasil, na Jamaica, no Rio de Janeiro, na Bahia, né? São lugares por onde essa família passou, a família Leão. Aí a Leão Carneiro, a Leão Gonçalves, Leão Guedes, Leão Nunes, Leão Templo, e por aí vai, né? Somando aí entre diferentes letras do alfabeto, né, os nomes, né? Ó, a família Gonçalves, a família Gonzales, ok? A família Gomes, aí entra Gomes Pina, Gomes Porto, Gomes Rebelo, Gomes Salzedo, Gomes Silveira, Gomes Soares, Gomes Souzas, Gomes Vitória, né? São Gomes Botelho, Gomes Cardoso, a família Cardoso, né? Gomes da Paz, Gomes da Silva, a família Silva, ok? A família Gutierrez, né? A família Lobo também, Gomes Medina, Gomes Morales, gente, a família Silveira, a família Pinto, sobrenomes destes cristãos novos que fugiram da perseguição da Inquisição. Naquele tempo, se você não se convertesse, né, não abrisse mão da sua identidade judaica, você teria todos os seus bens tomados, os seus filhos levados para uma educação cristã, para os conventos, né, mosteiros, para serem educados como cristãos, e você seria tornado um degradado. Quem eram os degradados em Portugal? Eram aqueles bandidos condenados, banidos para a colônia. Não havia outra esperança. Você perdia tudo, perdia a casa, perdia o casamento, perdia a sua família, tinha que viver como um indigente na rua e não restava outra alternativa senão tentar uma nova chance no novo mundo. E aí existe aquela famosa frase, né, aquele famoso período que os professores de história contam, né, que no Brasil chegavam os vagabundos, os ladrões, os assassinos. Por quê? Porque eram judeus que, por algum motivo, se negaram a entrar no sistema criado pela Inquisição de conversão em massa forçada e acabavam como pena, como uma das penas, e seria a pena mais leve, né? Porque a morte pela fogueira, pela tortura ou até prisão perpétua era um destino certo para quem fosse pego praticando o judaísmo. E aí, para fugir dos olhos, né, as famílias começaram a adotar nomes comuns. Nomes de árvore,
adotando nomes que referiam-se à sua função, à sua profissão ou a um lugar específico, né? Por exemplo, a família Cunha Pessoa, a família Bueno, a família Prado, a família Franco. Olha só, são sobrenomes comuns, mas que se referem a alguma coisa, né? Alguma coisa. Oliveira, a família né? Costa, olha só, Costa da Paz, a família Miranda, a família Costa e Silva, a família Costa Flores, Costa Fonseca, Costa Furtado, a família Martins, Matos, Mendes, Pereira, Pimentel, Ramires, Ramos. Nós temos um rabino de sobrenome Ramos, né, no Anusim Brasil, né? A família Mesquita, Almeida, Hamburgo, Henriques. Samuel, se nós formos falar por óbvio aqui os 16 mil sobrenomes listados no dicionário Sefardita, nós vamos ficar aqui um dia e uma noite. Mas nós temos muitos vídeos, muitos conteúdos trazendo um pouquinho da história dos Binei Anusim e a Sinagoga Anusim Brasil, conhecida como a Casa dos Binei Anusim, uma organização oficial dos judeus emergentes do Brasil, faz um trabalho de acolhimento e ensino para os brasileiros que querem retornar às suas raízes. Bom, isso mudaria o destino do Brasil quando nós tivermos 100 milhões de brasileiros conscientizados, sabendo que têm origens judaicas. O Brasil deixaria de ser o grande amaldiçoador de Israel e passaria a ser o abençoador de Israel, porque 100 milhões de pessoas fazem a diferença nas decisões de um país. A política está exatamente preocupado com a opinião pública, né, inclusive sobre questões internacionais. E o sobrenome e o dicionário de sobrenome sefaradi nada mais é do que os nomes encontrados nos processos, né, do Tribunal do Santo Ofício, um tribunal internacional que condenou milhares e milhares de brasileiros por heresia, por práticas judaizantes. Por que tantos brasileiros, né, seriam condenados, queimados por heresia, por práticas judaizantes? Isso está na explicação que Shimon disse antes. Para cada 4 portugueses que vieram para o Brasil, 3 eram cristãos novos, ou seja, judeus que foram convertidos à força ao cristianismo, tornando-se cristãos novos, né? Por isso que mais de 100 milhões de brasileiros, eles têm essas origens e têm todos esses sintomas, né, que são indicativos da alma, indicativos do DNA, daqueles que têm conexão com a história bíblica, com a história judaica, com a existência do Estado de Israel e sente, né, aquela emoção e aquela necessidade de defender Israel no seu direito de existência. Samuel, aí, mudando o nome, na fuga, né, esses judeus fugiram para a Holanda, né, para Amsterdã, fugiram para o Marrocos, para a Itália, para a França, para a Inglaterra, né, hoje o Reino Unido, para a China, para a Índia, voltaram para Israel. Nós temos uma aula completa sobre isso aqui nesse canal, inclusive que foi produzida com o professor Paulo Matos. Tudo isso você pode aprender ainda mais, né, a identificar, né? Quem sabe o seu sobrenome está na lista desses 16 mil sobrenomes judaicos e na sua família tenham essas tradições, né? Abstinência de carnes, né? De certos tipos de animais, né? Determinados períodos de jejum, né? Rituais de sepultamento diferenciados. Isso marcou muito o Brasil. A mortalha em São Paulo, né? São Paulo, que é o coração econômico do Brasil. São Paulo, eu me surpreendi com uma filha que terminou de costurar a mortalha que sepultou a mãe. A mãe começou a costurar a mortalha, né? A mãe começou a costurar a mortalha e ela que finalizou para que a mãe fosse sepultada. Ou seja, uma coisa muito recente, né, de costumes que ainda se encontram. Costumes do sepultar com a mortalha é muito comum no Nordeste do nosso país, né?
Na região norte e nordeste do país ainda é comum, né, muitas pessoas serem sepultadas por mortalhas no lugar do caixão. Em São Paulo, algumas famílias ainda têm esses costumes. Muito bem. Então, quer aprender mais sobre isso? Continue aqui com a gente, chame nesse contato. Shemuel, a sinagoga no Sim Brasil, ela cresceu, né? Ela foi construída pelos judeus emergentes do Brasil, ela se desenvolveu para acolher famílias desses cristãos novos, descendentes de judeus, de criptos judeus, e dar a eles um caminho de retorno para casa. Ora, um dia os meus pais, os meus tataravós, o professor Gabriel, né, que hoje fala com a gente toda semana, a avó do professor Gabriel foi a primeira cristã nova, cripto-judia, Branca Dias, né, a tataravó de professor Gabriel, foi uma das primeiras judias em cripto-judias a chegarem no Brasil e a viverem aqui, né? Exato. E Gabriel recuperou a sua identidade. E ela, né, ela mantinha ali exatamente as polacas, né? As polacas que eram judias, né? Eram judias que tornaram-se, inclusive, perseguidas pela Inquisição, né? Então, muitas pessoas, né? Muitas pessoas que nem estavam buscando exatamente por essas origens, mas quando começou a desejar ter lá o passaporte italiano, espanhol, português, holandês, né, pelas suas origens, acabaram se deparando nas pesquisas com as suas origens judaicas, né, principalmente pessoas de origem portuguesa e espanhola, né, que encontraram aí essas origens ao buscar um passaporte vermelho. Muitas outras, sim, foram exatamente atrás disso e se depararam com as suas origens em importantes brasileiros que tiveram a sua contribuição na construção do Brasil, como Branca Dias, Fernão Dias e muitos outros bandeirantes e brasileiros que trouxeram suas contribuições, judeus, cristãos novos, que ajudaram na construção do país que hoje vivemos. Que tinham que se esconder, né? Tinham que se esconder porque era crime. No Brasil, só depois de muitos séculos, né, nos anos 1881? 1881? 1831. Ou 21, ou 31, né? É que foi descriminalizada a prática de judaísmo. E a Sinagoga no Sim Brasil, na qual você pode fazer contato conosco, ela é uma comunidade, uma instituição brasileira que auxilia esses descendentes de cristãos novos a retornarem ao judaísmo. Então, se você já está nesse processo de retorno e quer uma ajuda, um apoio, quer se integrar a uma comunidade judaica, né, para ter o apoio familiar, né, para que o seu filho tenha oportunidades, né, para que você esteja ligado nos momentos litúrgicos, religiosos, espirituais, culturais, históricos, né? A Sinagoga no Sim Brasil está de portas abertas para recebê-lo. Uma correção, Shimon, 1891. 1891. Estava certo. Só em 1891. Muito recente. Muito recente. Foi descriminalizada a prática judaica no Brasil. Na Espanha, Shemuel, só em 1979 o judaísmo deixou de ser um crime na Espanha. Olha só como quase na nossa era, né? Já quase na nossa nossa geração. Na nossa geração, né? Bom, você que está conhecendo agora isso, fique conosco, pesquise mais, descubra mais, se debruce. Todos os dias nós estamos aqui falando sobre as origens judaicas do Brasil. E se você já está avançado, já está iniciando a sua caminhada judaica de retorno, faça contato com a Sinagoga no Sim Brasil, né? Aqui no número que aparece no seu vídeo e diga: quero me integrar à comunidade dos judeus emergentes do Brasil. Você será atendido por um dos nossos especialistas, professores, mestres, que irão te auxiliar nesta jornada comunitária de retorno. Muitas famílias, inclusive, após retornarem às práticas judaicas, recuperarem a sua identidade
né, que foi roubada pela Inquisição, já estão em Israel, inclusive, Shimon, com seus filhos servindo as Forças Armadas de Israel. Olha só que coisa bonita. Exato. Então, milhões, né, de brasileiros que constantemente vão gradativamente descobrindo suas origens, né? Hoje, a presença da comunidade judaica organizada, né, que tem grande contribuição com esse país, mas, contudo, se assusta com um número tão alto, né, de brasileiros que passam a reivindicar essas origens, né, e um espaço para dentro daquilo que construiu a comunidade organizada. E, em função da alta demanda, né, o judaísmo emergente vem exatamente na direção desse atendimento às pessoas que estão retornando. As pessoas que estão retornando porque decidiram obter o seu retorno cultural e até religioso daquilo que passa a descobrir como uma forma de sobrevivente. Ou seja, algum antepassado teu decidiu sobreviver à Inquisição, à perseguição, à intolerância, para que hoje você tivesse a oportunidade de decidir retornar às suas origens. E milhares e milhares de brasileiros têm optado por esse, chamamos de retorno às suas origens, através das comunidades, das associações e de todo o trabalho que é feito pelo Anuncim Brasil em todo o país, né? Estamos em Brasília, Goiânia, Belo Horizonte, na capital paulista, em Campinas, em Belém do Pará, Imperatriz do Maranhão, São Luís do Maranhão, Ponta Grossa, Curitiba, Criciúma, Colatina e muitos outros lugares aonde já existe serviços públicos de atendimento e de suporte àqueles que estão retornando.